Bom dia pessoal, me chamo Geisiane e vou falar um pouco sobre mutação genética e reparo do DNA. Introdução. Entende-se por mutação qualquer mudança, geralmente ao acaso, que ocorre no material genético. Os genes presentes nos exons são transcritos em RNA e depois traduzidos em uma sequência de aminoácidos que dão estrutura e função à proteína. Sua sequência é determinada exatamente de acordo com os códons presentes no RNA. As mutações alteram a estrutura do DNA e essa mudança pode resultar na síntese de uma proteína com função alterada. Portanto, mudanças no material genético ocasionam a formação de um RNA mensageiro que contém códons diferentes. Haverá mudanças no material genético permitindo a formação de um RNA mensageiro com códons distintos. Assim, poderá levar à síntese da proteína mutada com sequências de aminoácidos diferentes. Classificação das mutações. São divididas em 3. Mutação pontual é a alteração em um único nucleotídeo da cadeia. Essa mutação ocorre devido a erros na replicação do DNA, e suas consequências podem ser de caráter silencioso, que é quando o RNA mensageiro gerado, já com informações alteradas, resulta na formação da mesma proteína. Não silencioso é a mutação do DNA que acabou levando à alteração da sequência de aminoácidos constituintes da proteína, podendo alterar sua estrutura e função. Ou sem sentido, que é quando a alteração dos pares de base gerou informação para um código de parada, que vai sinalizar o fim da síntese da proteína, e dessa forma a proteína fica sem aminoácidos, ou seja, sem função. Inserção é a adição de pares de bases na sequência do DNA. Esse tipo de mutação é muito comum ao replicar as regiões de introns do DNA, e é na qual estão presentes grandes sequências repetitivas. Deleção é a exclusão de alguns pares de bases do DNA. Esse tipo de mutação, assim como a inserção, está relacionada à replicação dos introns, podendo alterar a posição em que se deveria iniciar a transição do DNA. Mutação cromossômica. São mutações que alteram grandes sequências de DNA de modo que reflita até na estrutura do cromossomo. Também é dividida em subgrupos: duplicação ou amplificação, quando genes completos ou grandes sequências de nucleotídeos são duplicados ou inseridos em regiões onde não deveriam normalmente estar. Deleção, exclusão de genes completos ou de grandes sequências de DNA. Embaralhamento de exons. 2 ou mais genes podem ser quebrados e religados para formarem um gene híbrido, que contém segmentos de ambos os filamentos de DNA. E a transferência horizontal de genes, que também é conhecida como transferência intercelular, é o processo que consiste em transferir um pedaço de DNA do genoma de uma célula para outra. É comum em procariontos. Mecanismos de defesa contra as mutações. As mutações podem ser espontâneas, quando o motivo da alteração é devido a erros no processo de reaplicação ou reparo do DNA. Exposições a certas condições como raio-x, substâncias radioativas, raio ultravioleta e outros fatores podem favorecer nas mutações do DNA e promover alterações. A célula, principalmente a eucariótica, se detém de mecanismos de defesa contra essas alterações. O mecanismo de reparo do DNA é modulado por enzimas presentes no núcleo, conhecidas como endonucleases, corrigem o DNA ao encontrar algum erro no pareamento, e o que diminui a incidência de mutações pontuais. Quando há sinais de alteração de grandes trechos no DNA, a célula pode sinalizar para as células vizinhas a situação atual. Aí, não havendo outra forma de corrigir a mutação, a célula pode decidir morrer, ativando o processo de morte celular programada. Outra maneira de lidar com as alterações cromossômicas é aumentar as chances das mutações serem de caráter silencioso. Consequência das mutações. As mutações podem ocorrer em células somáticas.
Neste caso, a mutação não é hereditária, ou seja, o indivíduo portador não passará essas mutações aos seus futuros descendentes. E se a mutação ocorrer nas células germinativas do indivíduo, essas células mutadas gerarão gametas mutados, que dessa forma a informação alterada será passada adiante, gerando descendentes com as mesmas mutações. Temos como exemplo indivíduos com anemia falciforme. Obrigada pela atenção.